Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade que nos dá estar aqui mais uma vez a falar da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que nos dá a oportunidade de estar aqui mais uma vez a falar da Palavra de Deus. Lemos a Bíblia em João capítulo 19, versículo 26, que diz assim: Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus que nos dá essa oportunidade de estar aqui mais uma vez a falar da palavra de Deus. E somente através do Espírito Santo que alguém pode falar alguma coisa relacionada com a palavra de Deus. Se não for pelo Espírito Santo, não tem quem consegue falar nada a respeito da palavra de Deus, né? Nós vemos um versículo aí que fala a respeito de quando Jesus estava na cruz do Calvário crucificado. Amados irmãos, o que nós queremos chamar a atenção de todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje é a respeito da palavra mãe. Segundo o dicionário, a palavra mãe significa mulher ou fêmea de animais que têm um ou mais filho. Ou seja, mãe, seja humana ou animal, é aquela fêmea que gera filho. Louvado seja Deus. E nós vimos aqui Jesus, na cruz do Calvário, falar sobre a mãe que ele criou, né? Não mãe na realidade no sentido espiritual, mas parcialmente mãe, porque ele foi gerado fisicamente através da mulher, né? Espiritualmente da parte de Deus e, né, da parte humana da mulher. Então nós vemos que a palavra mãe é muito importante. Quantas pessoas às vezes desvalorizam essa palavra e até mesmo a sua qualidade de uma pessoa que tem oportunidade de gerar filhos. Nós, olhando para a Bíblia, vamos encontrar na Bíblia várias mulheres que desejavam ter filhos, a ponto de chegar ao seu esposo e dizer para ele: ou você me dá filho ou eu morro, né? E outra que buscou a Deus no templo, orando insensatamente para poder ter um filho, que foi Ana, né? Então nós vemos várias mulheres na Bíblia que desejavam ter filho. Mas mãe, muitas pessoas se tornam mãe de diversas maneiras. Existe a mãe que se torna mãe por um plano de ser mãe, ou seja, tem uma vida conjugal abençoada ou relaciona um casamento, e dentro do casamento se planeja um filho, e aí ela tem aquele filho por desejo de ter o filho, né? É o nosso próprio gerar um filho. Mas existem muitas pessoas que se tornam mãe, às vezes por consequência de algo que cometeu, né? Nem todas as mulheres, na realidade, têm prazer em ter o seu filho. Algumas delas, quando se descobre que está esperando um bebê, aí bate o desespero, porque às vezes ela se tornou mãe não por vontade própria, talvez involuntariamente, não tinha planejado, tiveram vontade de ter filho, como Ana. Ana orou, buscou a Deus para que Deus desse um filho, e Deus deu um filho abençoado, que foi Samuel, um grande homem de Deus, que veio através de oração da sua mãe. Mas existem outras mulheres que se tornaram mãe através de atos sexuais, não de vontade própria, para gerar filhos. Como diz lá no Levi, nosso irmão Salomão, quando Salomão foi julgar as duas mulheres que apareceram lá com um filho no mesmo dia, e durante a noite uma das mães virou-se sobre o seu filho e acabou matando. E quando ela acordou, que olhou e viu seu filho morto, ela retirou o seu filho morto, colocou no lado da outra mãe, que estava com o filho vivo, e pegou o filho vivo para ela, né? Trocou, né?
Então nós vemos que essas duas mulheres a Bíblia cita como prostitutas, mulheres de vida públicas que geraram filho. E geralmente as mulheres públicas, elas não fazem planos de gerar filho. E a Bíblia diz que pega a criança viva e parta-se no meio, né? E você saberá quem é, na realidade, a mãe. E de repente Salomão mandou que trouxesse uma espada para que fosse partida aquela criança no meio e desse a metade para cada uma das mulheres. E uma das mulheres, né, disse: isso mesmo, corta aí, parte no meio mesmo, eu fico com um pedaço, você fica com outro. Aí quando brandou: não faça isso, não mate a criança, entregue a criança para essa mulher, que ela cuide dessa criança, mas eu não quero ver a criança morta. E aí Salomão então olhou e disse para os homens: entregue essa criança para essa mulher, a qual negou o seu filho para que ele vivesse. Essa é a verdadeira mãe. Mas eram duas mulheres públicas e uma não tinha amor pelo seu filho, né? Então existem pessoas que se tornam mãe, mas não por vontade própria. Às vezes a pessoa vai numa aventura sexual, às vezes pessoa até casada, né? Mulher casada, homens casados, que vai numa aventura sexual e acabam, né, gerando filhos. E de repente, quando vê os filhos, aí vem o aborrecimento, o desespero, e muitas vezes ela se torna um alvo de ódio, de ira, de rancor, né? Quando a mulher olha para aquela criança, né, essa criança não era para estar aqui, né? E aí aquela criança cresce sendo maltratada pela própria mãe, porque ela não fez planos de gerar filho. Então existe mães que se tornam mães por amor, um casal que se amam e fazem planos para ter filhos, e quando os filhos vêm, eles são recebidos com muito amor e muito carinho. Mas outras pessoas, através de uma aventura, acabam se gerando filho e tornam-se pessoas completamente rebeldes por causa desse problema. Não importa se você gera um filho, né, com um contato extrasexual, ou se você gerou um filho sem plano dentro do seu próprio casamento, mas o que eu quero dizer para você é que você é a mãe, não importa, né? Você é a mãe, você gerou essa criança, né? Você deve reconhecer que você tem uma responsabilidade de amar essa criança e não maltratar, não judiar, não desfazer, mas sim amar essa criança. Ah, mas essa criança veio porque de repente eu não fiz plano, mas isso foi da vontade de Deus. Se essa criança veio ao mundo, porque Deus permitiu que ela viesse ao mundo, então você deve amá-la, independentemente de como essa criança foi gerada dentro de você, né, pai? Você, pai, que, né, foi uma pessoa responsável, né, deve assumir a sua responsabilidade como pai. Ah, mas eu não fiz plano de ter filhos, né? Aconteceu aí numa aventura aí ver esse filho, essa filha, mas você é o pai. Você deve assumir o seu compromisso como pai, não só perante a sociedade, mas o mais importante, perante Deus, porque a ordem de gerar filho foi de Deus. Às vezes os filhos surgem inesperadamente, mas jamais um pai ou uma mãe pode deixar que isso influenciar na vida de um pai com um filho, ou de um filho com a mãe, né? Então, seja como for que veio esse teu filho ao mundo, você deve amá-lo, né? Por que você tem feito ao contrário, né? Lembra-te de mim, toca-me agora e sararei. Lembra-te de mim, passa os teus dedos